mesma terapia transforma uma pessoa e outra não. Mas antes eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Adriana Rezende, terapeuta holística. E vou trazer aqui um assunto bastante interessante para você. E eu sei que você já percebeu uma coisa. Às vezes, duas pessoas fazem exatamente a mesma terapia. A primeira diz: minha vida mudou completamente. E a segunda responde: para mim, não fez a menor diferença. Não fez diferença nenhuma. Então, surge a pergunta muito comum: a terapia funciona ou não funciona? E a minha resposta é: depende. Mas depende da terapia, depende daquilo que a pessoa realmente precisa naquele momento da sua vida. E é claro, o quanto ela está aberta para tudo aquilo. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Nós somos ensinados a acreditar que existe uma técnica perfeita, uma terapia que serve para todo mundo, um tratamento igual para todas as pessoas. Mas o ser humano não funciona dessa maneira. Cada pessoa possui uma história, uma infância diferente, uma experiência diferente, emoções diferentes, crenças diferentes e principalmente necessidades diferentes. Por isso eu nunca começo um atendimento pensando: qual técnica vou usar com essa pessoa? Não, não. A minha primeira pergunta sempre é: o que essa pessoa realmente precisa nesse momento? Porque às vezes ela chega dizendo que quer prosperidade, mas na verdade existe uma dor emocional que ainda precisa ser acolhida. Outras vezes ela acredita que o problema está no trabalho, mas a origem está em uma crença construída há muitos anos. Em outros casos, a pessoa pode estar em busca de aliviar a ansiedade, que isso é muito comum. E durante o processo eu percebo que está vivendo completamente desconectada de si mesma. E por isso que eu acredito que nenhuma ferramenta faz milagres sozinho. As ferramentas existem para ajudar e compreender aquilo que ainda conseguimos enxergar. Enquanto entendemos a verdadeira origem do desequilíbrio, a transformação começa a acontecer de forma mais consciente. Por quê? Porque eu não acredito em que uma única técnica serve para todas as pessoas. E é justamente isso porque eu não acredito que existe uma única terapia capaz de atender todas as pessoas da mesma forma. Imagine que você vai a um médico com dor. Antes de indicar o tratamento, ele faz perguntas, ele investiga, ele procura atender e entender as causas. Porque tratar apenas os sintomas muitas vezes não resolve a origem do problema. Nas terapias integrativas acontece algo muito parecido. Quando uma pessoa chega até a mim, eu não penso primeiro na ferramenta. Eu penso na pessoa, na história, na sua energia e na sua forma de sentir a vida. Porque cada ser humano é único. E é por isso que cada atendimento também precisa ser único. Existem pessoas que precisam liberar emoções que ficaram guardadas por muitos e muitos anos. Outras precisam ressignificar crenças que limitam suas escolhas. Algumas carregam padrões familiares que continuam influenciando as suas vidas. E existem aquelas que simplesmente perderam a conexão consigo mesmo. Por isso, antes de qualquer técnica, eu procuro compreender o que está pedindo atenção naquele momento. E é aí que a radiestesia se torna uma grande aliada do meu trabalho. Ela não serve para dizer o futuro. Ela não toma decisões pelas pessoas. Ela é uma ferramenta de investigação. Ela me ajuda a observar quais áreas da vida estão em desequilíbrio, quais emoções podem ser influenciando aquele momento com as quais o caminho pode favorecer um processo de transformação. A partir dessa compreensão, escolhemos juntos o melhor caminho e abordagem. Às vezes será uma técnica energética, às vezes uma prática de autoconhecimento, às vezes uma meditação, recursos terapêuticos, barra de axie, constelação e entre outros. Porque o mais importante não é a ferramenta. O mais importante é compreender aquilo que realmente precisa ser transformado. E quando encontramos essa origem, o caminho da mudança se torna muito mais consciente. E agora vamos falar para vocês como funciona um atendimento comigo. Muitas pessoas chegam até mim imaginando que eu vou simplesmente aplicar uma técnica. Mas o meu trabalho começa muito antes de tudo isso. Ele começa com a escuta. Porque cada pessoa chega trazendo uma história, com uma bagagem de dor, de sonhos, de respostas que nunca
conseguiu, aliás, de perguntas que nunca chegaram respostas, na verdade. E eu acredito que ser terapeuta não é oferecer respostas prontas, é saber fazer perguntas certas. E é criar um espaço que a pessoa possa enxergar com muito mais clareza. Então, durante o atendimento, eu procuro compreender quem está diante de mim, como ela vive, o que ela sente e que desafios ela está enfrentando naquele momento. E quais são os padrões que estão se repetindo na sua vida? E quais as áreas que parecem estar pedindo mais atenção? E depois disso, depois dessa escuta, eu utilizo uma ferramenta terapêutica que pode contribuir naquele momento. E uma delas é a radiestesia. Ela me auxilia a ampliar a percepção sobre o campo de energético e organizações de informações que vão surgindo durante o atendimento. Mas ela é apenas uma parte desse processo. Também utilizo outras abordagens integrativas, respeitando as necessidades do momento de cada pessoa. Porque eu não acredito que todos os atendimentos são iguais. Cada ser humano possui uma essência única. Então, ele merece ser acolhido dessa forma. E muitas vezes as pessoas chegam acreditando que o problema está numa área da vida. Mas ao longo da conversa, vou percebendo que existe uma emoção, uma crença, uma experiência que ainda precisa de ser compreendida. E quando essas compreensões acontecem, algo começa a mudar. Não porque alguém fez a mudança pela pessoa, por ela, mas porque ela passa a enxergar essa própria história com novos olhos. E eu costumo dizer que a terapia não faz a cura. Quem desperta a cura é a própria pessoa. Aí eu, como terapeuta, apenas eu ilumino os caminhos, mostro as possibilidades, oferecendo ferramentas, e o caminho do lado dessa pessoa nesse processo. E talvez seja isso que cada atendimento se torne tão especial. Não é apenas sobre aliviar uma dor, é sobre ajudar a pessoa a reencontrar a sua força. Então, ao lembrar que ela já existe, que é a capacidade dela de transformar a própria vida. E é exatamente isso, que sobre esse primeiro passo que eu quero trazer mais compreensão, que vocês entendam qual é a melhor maneira de fazer esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é a escolha. Depois de tudo que conversamos, talvez você tenha percebido uma coisa. Não existe uma terapia que funcione para todo mundo. Existe um caminho que faz sentido para você. E esse caminho começa com uma escolha. A escolha de olhar para si mesmo. A escolha de parar de ignorar os sinais que o corpo vem mostrando. A escolha de compreender as suas emoções. De cuidar da sua energia. De conhecer mais profundamente. Muitas vezes esperamos a mudança que ela aconteça de fora para dentro. Esperamos um momento perfeito. Esperamos ter tempo, mais tempo. Esperamos que a vida mude primeiro. Mas a transformação começa exatamente no instante em que decidimos dar o primeiro passo. E é talvez esse primeiro passo que seja simplesmente pedir ajuda. Não porque somos fracos, mas porque você decidiu não caminhar mais sozinho. Eu costumo dizer que buscar ajuda é um ato de coragem. É reconhecer que existe algo dentro de você querendo florescer. Ao longo da minha jornada, da minha caminhada como terapeuta, eu conheci pessoas que chegaram aqui sem esperança alguma, sem direção, sem conseguir compreender porque repetem os mesmos padrões. E o mais bonito não foi ver pessoas mudarem, foi ver essas pessoas se redescobrirem quem realmente eram. Porque a resposta não estava em mim, ela sempre esteve dentro delas. Meu papel é apenas criar um espaço de acolhimento, de consciência e escuta. Um espaço onde você possa olhar para a sua história sem julgamentos. Onde você possa compreender seus desafios e descobrir novos caminhos para viver com mais equilíbrio, mais leveza e mais presença. E se essa mensagem te fez sentido para você, talvez seja por isso que sua alma esteja pedindo um novo começo. E eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Não espere a vida gritar através da sua dor aquilo que a tua alma está pedindo para você sustentar há tanto tempo. Escute-se, acolha-se, permita-se dar o primeiro passo. Porque toda transformação começa quando escolhemos cuidar de nós mesmos. E muita gratidão por vocês chegarem aqui, escutar aqui que eu vim trazer para vocês.
Mas eu peço de tudo para vocês que vocês sigam meu canal, deixa um like aí, deixa um comentário, porque quando vocês fazem isso, isso pode chegar esse vídeo para mais pessoas. E deixa lá um comentário, fala para mim, o que você achou disso? Se é o teu chamado ou ainda não é o seu chamado? É isso. Então eu deixo um beijo no coração de cada um arro e muita gratidão. E sejam sempre amor e luz na vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.